Boa tarde, noite. Vocês já sabem meu nome, vocês já sabem mais ou menos qual que é o nome do que eu vou falar por aqui, que é a Meta-Reciclagem. Queria primeiro agradecer o convite do Adriano, da Ju, da Natália, pela realização e pelo convite e pela acolhida aí, muito legal. Eu quero tentar trazer um pouco uma reflexão sobre essa questão da cultura livre a partir de uma experiência, a partir de um relato aí, de um desenvolvimento que aconteceu no Brasil ao longo de uma boa parte aí da última década, que uma experiência que teve um começo e supostamente teve um fim, ou algumas pessoas falam que teve um fim, outras pessoas falam que não, mas vou chegar a falar um pouco sobre isso. Mas vou, enfim, só para me apresentar de novo, para não perder minha cola aqui também. Então, meu nome é Felipe Fonseca, eu vivo atualmente e espero que para o resto da vida na cidade de Ubatuba, costa norte do estado de São Paulo, um pouquinho depois de Paraty, para quem está aqui no Rio. Uma cidade fantástica, pequena, cheia de coisas interessantes, tem 104 praias e pouca gente. Eu dou aula numa escola técnica municipal atualmente, está sendo uma experiência bastante interessante. Eu percebi há pouco tempo que meus alunos nasceram em 1999, isso foi um pouco de um choque para mim, assim, mas está sendo uma experiência interessante de trabalhar, porque o curso é uma escola técnica municipal, o curso técnico em informática numa cidade que não tem um mercado. Então tem uma certa quebra de expectativa ali, que os alunos todos imaginam que eles vão entrar na escola técnica para ter um emprego, e eu estou dizendo para eles que não existe emprego, mas vamos começar a trabalhar com tecnologia de uma forma um pouco diferente. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa aí. Eu também estou envolvido com uma rádio comunitária que está tentando se transformar numa rádio cultural comunitária e tentando lutar contra as limitações, muitas limitações de uma rádio com concessão legal do Ministério das Comunicações. E agora, esses 3 meses, a partir do mês passado, estou trabalhando com o Ministério da Cultura, numa consultoria para a Unesco, tentando chegar em recomendações para políticas culturais voltadas para laboratórios experimentais de cultura e tecnologia. Mas o foco do que eu vou falar agora é a Meta-Reciclagem, que é uma experiência que começou em 2002. Tem fotinhos, legal. Começou em 2002, a partir de São Paulo, e com o tempo se irradiou para outros lugares, e algumas pessoas acreditam que acabou em 2012, num episódio chamado Fim do Mundo, que depois virou Fim do Fim, e eu tendo a concordar. Não acabou, mas morreu. E essa é uma discussão que aconteceu semana passada, na verdade. A Meta-Reciclagem começou em 2012 e morreu começou em 2002, morreu em 2012, mas continua no ar, como várias coisas que morrem, se a gente for falar de espíritos que continuam aconselhando as pessoas. A Meta-Reciclagem é uma experiência principalmente de reutilização de tecnologias. A gente chegou a uma definição comum que era apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Se apagar a luz, fica mais fácil de ver. Eu também acho. Tem esse holofote ali. Então, o foco principal, como a gente conseguiu definir em determinado momento, é que era apropriação crítica de tecnologias voltadas para a transformação social. Claro que essa é uma definição bastante matreira, porque a apropriação crítica de tecnologia pode ser qualquer coisa que a gente entender, tecnologia pode ser qualquer coisa que a gente entender, transformação social pode ser qualquer coisa que a gente entender. Mas, de qualquer maneira, é um grupo que se formou em torno de uma lista de discussão pela internet. Começou em 2002, em 2013 a gente já tinha um espaço para trabalhar na Zona Sul de São Paulo. A gente começou a conquistar alguns espaços, eram pessoas que trabalhavam muito com essa coisa de reutilizar computadores para fazer aulas, cursos, intervenções, esculturas, piano, um monte de iniciativas que foram surgindo de reutilizar uma matéria que é cada vez mais abundante e infelizmente continua crescendo cada vez mais. A gente está num país que é o lugar onde mais cresce a produção de lixo eletrônico entre os países emergentes no mundo. O Brasil também é o país onde não existe ainda regulamentação da coleta e destinação de material eletroeletrônico, ou seja, a gente gera cada vez mais lixo e não tem o que fazer com esse lixo. Através da Meta-Reciclagem, que começou com uma experiência descentralizada e despretensiosa, a gente acabou se inserindo na discussão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos para tentar entender o que dá para fazer com esse material. E a verdade é assim, é um quadro bastante complicado no Brasil até hoje, apesar da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ter sido aprovada em 2010, depois de 18 anos no Congresso, ainda não existe uma resposta hoje. Se alguém faz a pergunta, o que eu faço com o meu computador velho?
A resposta correta, na verdade, é entregue de volta para o fabricante, mas o fabricante vai dizer que não tem nada a ver com isso, porque é a maneira como as coisas estão constituídas no Brasil hoje. Isso é uma questão bastante grande. Existe um vídeo chamado E-Wasteland, que mostra a situação em Gana, que é para onde vai grande parte do lixo eletrônico do mundo. O que acontece muitas vezes é assim, algumas empresas que se dizem empresas de reciclagem de material eletrônico recebem material, picotam, fragmentam esse material e mandam em grandes containers para Paquistão, Gana, Nigéria, Índia, China e outros lugares do mundo, onde esse material vai ser deschavado a céu aberto, queimado, incinerado, sem nenhuma proteção, com crianças quebrando tubo de televisão e metendo a mão lá dentro para pegar coisas sem perceber que está sendo contaminada por chumbo. Então isso é uma questão bastante complicada e tal, e através da Metareciclagem a gente conseguiu travar contato com isso e tentar interferir um pouco em medidas para tentar mitigar o impacto dessas coisas. Com o tempo a gente percebeu que nada do que a gente pudesse fazer de maneira informal, voluntária e tal, chegaria a uma resposta concreta, e hoje em dia tem uma discussão um pouco de alto nível institucional no Brasil sobre quem que vai pagar a conta da reciclagem de eletrônicos. E a gente tenta interferir um pouco no modelo de triagem de eletrônicos no Brasil para que leve em conta a demanda social por tecnologia. Ou seja, que não aconteça que nem acontece na Holanda, que é o cara compra o computador, usa, devolve para o fabricante e aquilo vai para a reciclagem, mas a gente pensar que aqui no Brasil é interessante a gente pensar em espaços onde seja reaproveitado aquele material em projetos educativos, artísticos ou sociais. A meta-reciclagem se estruturou sempre e teve uma relação bastante grande com a ideia de cultura digital, porque a gente sempre se organizou de uma maneira bastante distribuída. Então não era uma instituição em São Paulo que teve uma ideia e começou a fazer coisas e exportar um modelo, mas era uma metodologia que supostamente qualquer pessoa que quisesse se apropriar e quisesse fazer o seu espaço de meta-reciclagem podia, desde que seguisse alguns princípios, que era documentar as ações através da internet, fazer um uso de tecnologias livres e abertas, ou seja, usar software livre, não depender de licenças, e procurar essa coisa de mobilização em rede para trazer pessoas que não tinham acesso diretamente a essas tecnologias. Então essa coisa da dinâmica de rede. A gente identificou desde o começo dois traços culturais aí que a gente costuma ver em diferentes partes do Brasil, que é a gambiarra como inventividade informal, sem ter respeito à maneira correta de fazer as coisas, ou sem ter acesso aos recursos necessários, ou sem ter o tempo de resolver. E a gambiarra é essa coisa de uma inventividade que resolve mesmo que as condições sejam adversas. E o mutirão, que é essa coisa de uma sociabilidade dinâmica orientada a produzir um resultado. Ou seja, a gente tem uma coisa a fazer, junta um monte de gente e aquilo não se corporifica, não vira uma coisa institucionalizada. Então a gente sempre usou bastante, inclusive no vocabulário que a gente usava na meta-reciclagem, nas conversas na lista, nas articulações de pequenos projetos. Então, para ter uma ideia da escala, a meta-reciclagem chegou a ter quase 500 pessoas na lista de discussão no Brasil inteiro. Chegou a ter, em uma época, 8 ou 9 laboratórios funcionando ao mesmo tempo em diferentes partes do Brasil. O site tinha, sei lá, 1.500 pessoas cadastradas. Então, era bastante gente que se utilizava um pouco de um vocabulário comum para fazer uma série de coisas, inclusive com projetos de grande escala. A gente sempre trabalhou dessa forma totalmente descentralizada, e tinha essa questão de deixar o que a gente encontrasse de metodologia, a gente publicava e deixava aberto para as pessoas se apropriarem daquilo. De repente começaram a surgir alguns projetos de meta-reciclagem com os quais a gente nunca tinha tido contato direto. Ou seja, eram pessoas que viam aquilo na web, começavam a conversar pela rede e começavam a fazer seu próprio lugar, seu próprio espaço. Tem uma foto que está correndo por aí, que está escrito MetaHack by Lux, alguma coisa assim, laboratório hacker de ideias, que é do pessoal em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, na verdade, Porto Seguro, que tem um grupo lá que eles fizeram uma reciclagem e a gente foi conhecer eles pessoalmente 3, 4 anos depois. A gente começou, a partir de uma série de projetos que a gente foi convidado a ajudar a implementar, como os pontos de cultura do Ministério da Cultura, a gente começou a travar contato também com um monte de iniciativas que já adotavam uma perspectiva parecida com a gente, que era reutilizar computadores onde eles eram necessários, e aí, de repente, as pessoas começaram a se identificar. Elas já faziam, não eram coisas que a gente influenciou, que surgiu por nossa causa, mas, por exemplo, o Puraqué, em Santarém, que é um projeto que já fazia essas coisas, de repente eles falaram, existe um nome que as pessoas usam para isso.
e as coisas se disseminaram de maneira bem distribuída, assim, a gente nunca tentou ter muito controle. Algum controle a gente tentava ter, que era um controle que garantisse que a meta-reciclagem sempre fosse identificada com práticas de cultura aberta, de cultura livre, de compartilhamento e tal, e que não virasse uma coisa fechada, como aconteceu. Esse é Arraial, esse aqui é Arraial também. Enfim, isso é Manaus. Essa oficina eu nem fui. Tem vários lugares onde aconteceram coisas assim que poucas pessoas que estavam envolvidas com o começo da meta-reciclagem se envolveram. Mas a gente participou um pouco dessa discussão sobre cultura livre no Brasil, cultura digital, e aí a maneira como se construiu um discurso de cultura digital livre a partir de uma série de iniciativas do Ministério da Cultura. Então, pessoas que estavam ligadas à meta-reciclagem, assim como pessoas de outras redes, de alguns grupos, de alguns coletivos de diferentes partes do Brasil, foram convidadas a participar de um processo de elaboração que foi resultar na cultura digital no Ministério da Cultura, junto com os pontos de cultura. E a gente começou a trabalhar bastante com a ideia de a gente está ajudando a formar um campo que é esse campo de uma cultura digital livre, que é particularmente brasileira, que tem algumas características particulares. Na época, e isso eu estou falando de 2004, 2006, 2004 e 2006 principalmente, existia uma associação da ideia de cultura livre com o desenvolvimento de licenças abertas, em especial a ideia da utilização de licenças Creative Commons. E ali a gente via assim, um campo interessante, porque estava sendo adotado, o Ministério da Cultura, o Gilberto Gil estavam falando sobre aquilo, e a gente tinha um conhecimento um conhecimento cotidiano de como aquelas coisas se operacionalizavam na prática. Como que eu faço para pegar o meu vídeo e publicar ele com uma licença aberta e dizer que isso vai ensejar a criação de um grande arcabouço abundante e generoso de cultura livre que todas as pessoas vão ter acesso. Então tinha esse argumento que estava sendo feito em uma série de políticas institucionais do Ministério da Cultura, de diferentes instituições, que dizia, a cultura livre é o que acontece quando um monte de gente compartilha documentos, compartilha arquivos de mídia na internet usando uma licença que permite outras pessoas reutilizarem aquele material. É uma visão bastante superficial, bastante ingênua do que seja a criação de uma cultura livre, e a gente caiu, eu estava bastante envolvido com isso, eu também estava nessa visão um pouco superficial, porque a gente não debatia muito bem o que significava essa liberdade e o quanto a gente estava, na verdade, liberando o material para ser apropriado pelo sistema, pelo esquema geral de criação de valor numa economia capitalista informatizada e totalmente conectada. Mas eu acho que assim, aquele momento foi interessante porque deu ensejo a um monte de coisas e se criou uma referência ali. E, de repente, aquilo tudo foi abaixo, com a mudança de comando no Ministério da Cultura e todas aquelas ações institucionais do que o Ministério estava comprando uma briga política foram deixadas de lado. Hoje em dia, eu acho que tem uma possibilidade de retomada dessa coisa, mas eu acho que é necessário sair um pouco dessa limitação da visão transacional da cultura livre, de pensar que a cultura livre é, na verdade, um resultado de troca de arquivos a partir de licenças reutilizáveis. Então, eu acho que é interessante a gente pensar em como sair da coisa do objeto cultural, ou da cultura livre ligada à circulação de objetos informacionais, arquivos com licenças, e pensar muito mais em como a gente pensa uma cultura de abertura que seja resultado de intenção, de contexto e de alcance de algumas práticas abertas. Então a gente sair um pouco dessa coisa do objeto livre e pensar mais numa cultura de abertura. E aí isso tem até uma coisa de escapar um pouco de um certo fundamentalismo da licença aberta, que em determinado momento acabou travando muitas coisas que poderiam ser mais colaborativas, mais generosas, mais compartilháveis, porque ficou uma discussão, não, mas isso aqui é livre ou não é? O cara está usando tal tecnologia, o cara está publicando isso. Fora que é coisa de limitar a compreensão de cultura livre ao resultado, ao objeto final, à música que vai ser disponibilizada com Creative Commons, ao vídeo que vai ser colocado no ar com uma licença aberta, a gente não está incorporando a abertura de todo o processo. E quando a gente fala de cultura livre ligada à licença, tem uma influência aí do software livre e de todo um ecossistema de inovação distribuída e compartilhada que surge a partir do software livre, mas o software livre ele é essencialmente diferente, isso é uma coisa que o próprio Richard Stallman fala,
que não dá para transpor o modelo de software livre para a produção de mídia, para a produção de cultura, porque não existe essa coisa do acesso ao código-fonte, que é o principal do software livre. O software livre tem um monte de decorrências interessantes, um monte de implicações, mas o fato fundamental é que assim, o processo de compilação de determinado programa está livre para as pessoas entenderem todo o funcionamento dele. E quando eu ponho um vídeo no Vimeo usando uma licença livre, eu não estou disponibilizando o código-fonte do meu vídeo. Eu não estou disponibilizando o material que eu tive acesso, o meu material bruto, eu não estou disponibilizando o conhecimento tácito do contato com as pessoas que eu entrevistei no meu vídeo. Então não é um modelo que dê para transpor simplesmente, a gente pega o modelo de desenvolvimento de software livre e transpõe para a produção cultural. Então acho que é interessante pensar muito mais numa cultura de abertura que seja contextual e que seja condicionada pela intencionalidade. Então não é só que o cara vai ter uma maneira mais simples de circular o vídeo genial que ele fez e aí encontrar uma maneira de esse vídeo alcançar mais lugares, mas pensar em como que a gente explicita essa intenção de abertura a partir inclusive do acesso a materiais, fonte e a material bruto. Então acho que tem essa natureza de uma espécie de reinterpretação do que era essa referência de cultura livre a partir da ideia de uma cultura de abertura, até porque entre 2004 e 2006, que foi a época em que se começou a elaborar, a partir de experiências concretas ali, o imaginário de uma cultura digital livre, e os dias de hoje, um monte de coisas aconteceram no mundo. Assim, naquela época não existia, por exemplo, esse tipo de aparelho aqui, que deixa a gente eternamente neurótico, conectado a tudo, ao Facebook. Não existia o Facebook de 2004 a 2006, acho que ainda não existia, ou estava começando a existir. Não existia toda essa utilização tática que surgiu no norte da África, com a Primavera Árabe, que foi para a Espanha com as acampadas, com o Occupy Nova York, o Occupy Wall Street, e depois acabou de uma maneira meio tropeçada, inclusive resultar nas manifestações aqui no Brasil, que são maneiras de organização que não são insufladas pelas novas tecnologias, mas elas se operacionalizam utilizando bastante dessas novas tecnologias e às vezes se justificam a partir dessas novas tecnologias. Então, nada disso existia. Não existia Edward Snowden e o Wikileaks e os vazamentos e tudo mais. Tudo isso são condições novas que eu acho que exigem que a gente repense um pouco esse referencial de cultura digital livre, de cultura livre, e tente escapar um pouco dessa coisa meramente transacional, de maneiras de informação chegar em diversos lugares. Eu acho que chega. Tem um tempinho, se quiser completar. Eu posso dançar também, mas acho que eu tô meio enferrujado. Não, acho que tá bom, cara. Vamos deixar mais pro debate depois.